Meu nome é Jorge André, eu sou do Cinecult 23. Hoje eu tô aqui para falar do filme Garra de Ferro, o filme aí protagonizado pelo Zac Efron, que conta a história do lutador de Vale Tudo e a família dele, Kevin Von Erich, os irmãos e o pai. Um drama aí de esporte que na verdade tem muitas camadas a serem faladas e analisadas, principalmente com relação à relação abusiva do pai desses meninos, desses jovens que era um lutador também, mas que sempre levou o sonho dele adiante. Para isso, ele teve que enfrentar a família de uma maneira muito tóxica e prejudicou muito a cabeça dos homens. Mas o filme tem muito esse contexto dramático. Filme muito bom, que estreia dia 15 de fevereiro nos cinemas. E eu trago aqui a crítica para vocês, sem spoiler. Já peço para você curtir, compartilhar, divulgar. É muito importante a sua ajuda aqui pro meu canal. Siga a gente no Instagram também, @novo Cinecult, que lá eu falo muita coisa bacana sobre esse universo de filmes e séries. Tá muito bacana o nosso Instagram lá. E vamos lá, eu vou falar aqui mais ou menos o que eu achei do filme, essa história que é uma história real. Eu não conhecia e fiquei muito impressionado com as atuações, o Zac Efron aí. Muita gente falou que ele foi esnobado no Oscar, eu tô falando um pouquinho disso também lá no meu Instagram. Mas o filme tem muitas nuances a serem comentadas. Então vamos lá. Garra de Ferro. O filme conta a história do clã Von Erich, que iniciou com o patriarca Fritz Von Erich, interpretado pelo Holt McCallum, ótimo no papel, nome artístico de Jack Edgson, que começou na luta livre ainda na década de 50. O lutador saiu do circuito regional do Texas e teve a oportunidade de realizar uma temporada de luta livre no Japão, onde desenvolveu seu golpe mais conhecido, o Garra de Ferro, um movimento que consiste em agarrar a cabeça do outro lutador e apertar. Anos depois, Fritz iniciou sua família lá de Doris Von Erich, interpretada pela Maura Tierney, que também está ótima, e teve 6 filhos, Jack Jr., Mike e Chris, conhecidos por dominarem o espetáculo de luta livre. Lutadores profissionais ergueram seu império e fama ao longo da década de 80, seguindo os passos do pai. Já inicia em preto e branco, mostrando um pouco do que foi, assim, de maneira bem breve, a carreira do pai da década de 50, que era um lutador já um pouco reconhecido. E a partir disso, o filme já passa para os tempos da década de 80, onde os rapazes já estão grandes, né? A família dos irmãos, encabeçada pelo Zac Efron, que é o protagonista do filme, que está ótimo aqui no papel. Muita gente falou que ele tinha sido desnomado do Oscar. O filme, na verdade, teve uma estreia, acho que tardia, para questões de premiação. O diretor chegou a falar também isso em entrevistas, que o Zac Efron deveria ser indicado sim por esse papel. Ele teve uma mudança física muito grande para interpretar o personagem, né? E não só essa questão do físico, mas também a questão do psicológico, que é muito trabalhada aqui da trama, devido a essa questão familiar tão tóxica que envolve os personagens, né? Então, na verdade, o filme vai mostrando a rotina da família, a predileção do pai, aqui o personagem do Holt McCallum está excelente no papel do patriarca, que projeta o sucesso daquilo que ele não foi, de repente, para os filhos, que é uma coisa muito comum da gente ver, principalmente no meio artístico, vi de Michael Jackson, né? Vi de, sei lá, tantos outros exemplos aí de pessoas que são moldadas pelo pensamento dos pais para ter uma carreira de sucesso, daquilo que o pai não pôde ser. E essa relação tóxica aqui do clã da luta livre é muito bem explorada no filme, porque não só essa questão da nuance das lutas, de como era o treinamento deles, então o pai, quando estava com os filhos, mostrava realmente a predileção para aquele filho que de repente treinava mais. Irmãos, né? O personagem do Harris Dixon, que tá ótimo também, que interpretou o David Von West, tinha uma vocação para música muito grande, não tinha um apoio dentro de casa da família, principalmente do pai, que via ele como comparava ele com os irmãos e não tinha a predileção do pai. E a questão do pai, da figura paterna aqui no filme é muito importante, até para a gente poder entender e para moldar o que foi, o quão foi prejudicial para o psicológico da família. Então, assim, fora essa questão familiar, existia a maldição da família Von Witt, que na verdade aconteceu devido à morte precoce do irmãozinho deles, né? Que não é muito explorado, essa questão do filme só é falado quando o personagem do Zac Efron encontra o personagem da Lily James, que também tá ótima no filme, a nossa eterna Cinderela aí
faz a esposa a Pam, esposa do personagem do Zac Efron. Então, numa conversa que eles têm durante o filme, ele meio que explana essa questão da maldição, que várias coisas de ruim aconteciam com a família, e isso meio que foi um burburinho na época, coisas relacionadas à morte, coisas relacionadas a acidentes, e muita coisa estava ligada a essa questão patriarcal, que era muito tóxica dentro de casa. Então, muito dessa maldição que era falado, que perturbava muito o personagem do Zac Efron, era ligado diretamente àquilo que o pai projetava para os filhos de maneira muito errônea. Porque, na realidade, era muito prejudicial para a vida pessoal deles, para o psicológico deles. Então, o filme aborda muito essas questões. Uma das coisas que eu achei mais legal aqui na construção da trama, desde o início assim do filme, eu acho que foi justamente essa questão da relação dos irmãos, que se concretizou e o diretor soube moldar para que a gente conseguisse se apegar aos personagens ali, mostrar que cada um tinha o seu talento, então a sua afetividade da relação dos irmãos, os pais, o pai, como eu falei para vocês, era muito tóxico com ele e a mãe era muito isenta daquilo que muitas vezes tem uma cena que o personagem do Zac Efron procura ela para conversar. A personagem Maura, a personagem Doris, né, a Dot, a personagem da Maura Tiene, que eu achei muito parecida com a Simone, das coleguinhas da Simone e Simara, impressionante assim, só que ela é um pouco mais velha, a atriz, né? Então tem hora que o personagem chama ela pra conversar e ela meio que fala, se resolva com seus irmãos, pra isso que você tem irmão, converse com eles. Então a relação dos irmãos em si é muito saudável, porque ali existia um afeto real, um carinho de um torcer pelo outro. Apesar do pai incitar a competição entre eles, existia um respeito e uma admiração muito mútua entre eles e o diretor consegue construir isso a partir do desenvolvimento da trama. Então, assim, o personagem que eu falei pra vocês do Harry Dixon, o David Von Reed, que tinha esse dom da música, meio que tem uma cena que eles fogem todos durante a noite para poder assistir a um showzinho dele particular numa festa, e ali vai moldando a relação. Aí tem um certo momento que ele meio que acontece o acidente com um dos irmãos e ele meio que tem que entrar nesse time da luta do clã, né, participar do clã para ser um lutador, só que ele não tem perfil nenhum e ele acaba se machucando. Então, o filme tem muito dessa questão da projeção do pai, da aceitação dos filhos que perante o olhar do pai, muito, muito, muito essa relação familiar tão pesada e tão prejudicial que faz com que o filme tenha esse tom dramático muito forte. O personagem do Zac Efron tem o protagonismo total da história, né? O Cary Von Erich, e aí a partir do momento que o filme chega do meio para o fim, que vai acontecer a conclusão, eu acho que eu achei interessante também essa questão do sobrenatural que acontece na trama relacionada a tal maldição. Então o filme tem muito essa pegada sobrenatural em determinadas cenas, principalmente no desfecho. E foi uma coisa tão interessante, porque não foi uma coisa que perdeu o tom dentro do filme, assim. Porque muitas pessoas podem achar, mas de repente misturou uma história, um drama real, familiar, de esporte e traz uma coisa sobrenatural, mas é uma cena mais pro desfecho, não quero dar spoiler aqui pra vocês. Mas ficou uma coisa tão emocionante, tão bonita, de emocionar mesmo, de chorar, mais do meio pro fim, quase no fim, que trouxe uma coisa meio de alento para aquilo que molda o destino dos irmãos ali dentro da história dos personagens. Então, assim, o Zac Efron trabalha muito bem por carregar total a carga dramática psicológica que o personagem dele sentia a partir de todo esse meio, todas as tragédias que aconteciam com os irmãos, meio que ele acreditar nessa maldição, mas ele começar a entender também daquela relação tóxica que o pai tinha com os filhos, e isso é muito bem claro na cena final, que ele tem um embate com o pai assim, e também da construção da família dele com a personagem da Lily James, com a Pam, que ele não queria para os filhos isso. Então, assim, a mudança daquilo que o pai não foi para ele não demonstrar com os filhos, isso não é claro, assim, não é desenvolvido no filme, mas deixa subentendido pela questão do final. Então essa coisa do sobrenatural que o filme carrega na cena final é de uma delicadeza muito, muito tocante, assim, relacionada a essa questão da afetividade com os irmãos. E eu achei que ficou muito legal, assim, muito emocionante para aquilo que o filme quis abordar. Então é isso, galera. Como sempre, me alongando muito, o filme ele estreia em meados de fevereiro. Eu acho que vai ter pré já dele dia 15 de fevereiro, mas eu acho que ele vai entrar esse curto nacional dia 22 de fevereiro, se eu não me engano. Ele é uma parceria da A24, essa produtora super grande, com a California Filmes. É um filme dramático que mostra muito essa relação familiar, essa relação dos irmãos, do pai,
tóxica, como eu falei pra vocês. E é um filme que me emocionou muito no final. Eu acho que quem gosta de um bom drama vai curtir essa história. O elenco super afiado, super em sintonia aí. O filme deixa muitas mensagens daquilo que a gente daquilo que a gente vê realmente, que acontece muito, como eu falei para vocês no início do vídeo, em relações familiares tóxicas, que os pais projetam muita carreira para os filhos. Então é isso. Se você gostou do filme, eu quero que você curta, divulgue, compartilhe. Se você assistiu, eu quero saber a sua opinião. Deixe de escrever aqui para mim que eu leio tudo e respondo. É muito importante a sua interação aqui comigo, tá bom? Garra de Ferro estreia em fevereiro. Muito obrigado pelo carinho e atenção de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.